A história começa nos anos 40. Existe um modelo chamado 40? nos anos 40. 40. E essa história é sensacional porque ela tem a ver com o surgimento dos computadores. Tá. Então a gente está falando numa época que ainda não existiam computadores, existiam máquinas de calcular sofisticadas. Máquina de calcular não é um computador. Nenhuma calculadora mais potente vai se tornar um computador. Existem requerimentos para ser um computador, a gente vai chegar nisso. Mas aí existiam dois pesquisadores chamados McCulloch e Pitts que foi pela primeira vez que eles pensaram, será que existe uma forma de eu pegar neurônios biológicos e representar isso no mundo de máquina binário? E aí eles saíram com a ideia de nêurons artificiais. Então era um modelo muito simples, que basicamente é uma funçãozinha que dá de 0 ou 1. Um, da mesma forma como o neurônio ativa ou não ativa a eletricidade no nosso cérebro. E essa é a fundação. Então o que é um neurônio de computação? Ele é uma formulinha onde você tem um parâmetro que multiplica por um peso e soma com um viés. E aí você tem um processo de treinamento que usa funções de ativação, enfim, mas o neurônio em si é só uma equaçãozinha. Ele não tem a ver um a um com o neurônio no nosso cérebro. O neurônio no nosso cérebro é um sistema multicelular. Ele é um sistema inteiro. Um neurônio não é uma célulazinha, tal. Ele é um sistema inteiro de células que faz muita coisa e o que eu observo do comportamento é que ele também tem um 0 ou 1 de comunicação, mas não é só isso que ele faz. Ele não é um interruptor. Nossos neurônios não são interruptores. Cada neurônio é um supercomputador por si só. E ele funciona diferente. Inclusive, se você parar para pensar nisso, o corpo humano é péssimo para conduzir eletricidade. A gente não é um bom condutor de energia, tanto que a gente queima e morre se tentar conduzir. Mas nosso sistema é todo elétrico. E a gente dispara ativações no nosso cérebro e eu sinto no meu dedão do meu pé em milissegundos. E eu não tenho fio de cobre passando por mim, porque como é que você passa hoje eletricidade? É fio de cobre? Fibra ótica, sei lá. Eu não tenho nenhum material metálico condutivo dentro do meu corpo e mesmo assim ele consegue transferir informação ultra rápido e com uma economia de energia absurda. O tanto de energia que o meu cérebro gasta não é nem uma fração do que uma CPU normal de computador gasta quando ele não está fazendo nada. É muito eficiente. Então, assim, a gente ainda está longe, mas assim, não é pouca coisa longe, é tipo muito longe. Então, tudo que eu tenho é uma representação grosseira do comportamento observado, não o que ele faz igual. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, eu vejo, é que nem eu ver um carro, ele vai da ponto A para o ponto B, e eu faço uma representação, uma bola que vai do ponto A ao ponto B. Que é muito diferente de um carro indo do ponto A ao ponto B. Exatamente. Aí o que acontece? Chegou nos anos 50, teve na universidade de... Desculpa, aí chegou na própria década de 40, você estava no final da Segunda Guerra Mundial. Então eu gosto muito dessa época, pessoal que é nerd de física e matemática, esse é um dos momentos únicos na história onde você teve todos os mais gênios cientistas de todos os tempos, tudo num único lugar na Universidade de Princeton, Dartmouth, fugindo da Segunda Guerra e tudo mais. Então você tinha lá Einstein, você tinha Gödel, Richard Feynman, John von Neumann, Oppenheimer, todo aquele povo ali. Aí ainda teve o Projeto Manhattan, que juntou mais gente ainda. Então, tipo, tem poucas vezes na história que você tinha uma quantidade de gente no mesmo lugar, podendo trocar ideia no corredor, tá ligado? Nossa, deve ter sido uma fase incrível mesmo, assim, no sentido de concentração de conteúdo ali, né? De, poder intelectual. E imagina, eu sou um pesquisador, o Einstein tá aí tomando água, trocar uma ideia com ele, o que você acha disso aqui, disso daqui? E era mais ou menos assim. Pouquíssimas vezes na história a gente teve isso. A gente teve, por exemplo, em Cambridge, na época do Newton. Então, outra revolução ali, outro grande gênio. A gente teve, por exemplo, Renascença na Florença da Itália, época dos Medici, todos os grandes gênios ali. Talvez os gregos, entendeu? E é isso, na história da humanidade. Na história da humanidade. E no século XX, final do XIX, século XX, a gente teve esses grandes nomes, tipo, são os grandes nomes. E aí, esses grandes nomes estavam tentando
Teve um episódio que foi o seguinte: esse episódio, na matemática. Então, a matemática como um todo, desde o começo, eles foram construindo pedaço a pedaço sem ter muita noção de onde que acaba, tá? Então, os gregos, que nem eu falei, faziam a geometria, por exemplo. Aí você teve o Euclides, que tentou descrever toda a matemática. A gente chama até a matemática clássica de matemática euclidiana, por exemplo. E por 2000 anos, a gente não teve muita evolução. Foi chegando para o século... óbvio que teve, mas os principais do século XVIII, XIX, XX, chegou num ponto que eles queriam saber se existia uma forma de descrever toda a matemática possível. Isso foi a época de David Hilbert. David Hilbert, ele é um gênio, tão gênio quanto Einstein foi. Dizem que o Einstein bateu ele na teoria da relatividade por pouquíssimo tempo. Tipo, um dos dois iria sair com a teoria da relatividade. Entendi. É neste nível que a gente está falando. E aí o que aconteceu é que chegou numa época que a gente teve um problema onde começou a aparecer muita contradição dentro da... Como é que chama? Dentro da matemática, e ele queria achar será que existe uma forma de comprovar que a matemática é completa, ela é consistente e ela é decidível? Então, porque existia um cara chamado Kurt Gödel, que... Desculpa, na verdade, um pouco antes, deixa eu pegar aqui. Desculpa, o Cantor. Aí estou falando 1864. Esses são os nomes que eu ia esquecer. Então, o Cantor saiu com uma ideia de teoria dos conjuntos. Ele queria categorizar tudo que existia na matemática. Então, inclusive infinitos. É ele que definiu se um infinito é maior do que outro infinito, por exemplo. Até então, a gente só aceita que todo infinito é infinito, é tudo igual, a gente aprende isso até hoje. Mas desde 1800 já se tinha essa noção de que existem infinitos diferentes, por exemplo. Que o infinito dos números naturais é menor do que o infinito entre 0 e 1, no número dos reais. E ele conseguiu provar isso matematicamente. Então, aí você começa a comprovar que existem vários problemas na matemática não tão bem definidos ou não tão bem resolvidos. E chegou um ponto no começo, acho que no final do século XIX, talvez no começo do século XX, que um grupo de matemáticos chamado de o pessoal mais de intuição fala matemática que não tem a ver com o mundo real, não é tão importante, e tem os outros são os formalistas que falam, não, a matemática tem que ser 100% formalizada e funcionar independente se funciona no mundo real ou não. Então, isso gerou uma grande briga, e o que acabou acontecendo é que apareceu um pesquisador muito foda chamado Kurt Gödel. Gödel, que também trocava mensagens com von Neumann, com Einstein, inclusive acho que fala que ele ajudou o Einstein. Então, tipo, é uma categoria de matemática que a gente tá falando, né? Porra, os caras muito, muito bom mesmo. Muito, muito fodido. E ele faz uma prova matemática, e tem um vídeo muito bom que eu recomendo que o pessoal veja, que é do canal Veritasium. Acho que todo mundo conhece, que é a falha fundamental da matemática. E ele prova criando uma máquina que faz o seguinte. Imagina que ele encontrou um jeito, então, até a forma matemática, então, explicando só da forma coloquial, ele encontrou uma maneira de escrever uma sentença matemática que, se traduzir para português, basicamente diz assim: essa sentença não pode ser provada por essa máquina. Aí vamos chamar a sentença de G. Tá. Agora, alimenta essa sentença numa máquina, computador que você imaginar, e vê o que acontece. Aí tem duas opções. Ou a máquina prova que essa sentença é verdadeira, e se ela prova, então a sentença se torna parte das verdades provadas da máquina, só que peraí, a própria sentença diz que ela não pode ser provada pela máquina. Então, se a máquina prova, a sentença é falsa. Isso significa que nossa máquina é capaz de provar uma afirmação falsa, o que a torna inconsistente. Então, ela se contradiz. E uma máquina que prova falsidades não é útil. Agora, a opção 2 é que a máquina não consegue provar que a sentença G é verdadeira. Só que, se a máquina trabalhar, pode ficar anos, milhões de anos, incansavelmente tentando achar, e nunca vai encontrar uma prova para essa sentença G. Então, o que a sentença diz está de fato correto. Mas isso significa que a sentença G é verdadeira e a máquina nunca pode provar. Então, ela não é completa. Entendi. Tem um dilema.